Seja bem-vindo ao episódio 3 do Sem Dor Cast. Aqui o intuito dessa conversa é trazer mais novidades para o mundo da saúde e também entender melhor como a gente pode melhorar a sua dor. E hoje o episódio está incrível, que eu tô com uma palestrante, gente, internacional. Vocês me desculpem, mas ela é maravilhosa, trabalha com neurociência, desenvolvimento humano e o mais importante, alta performance. Eu vou apresentar para vocês a Marta Rossini. Seja bem-vinda ao Sem Dor Cast. Obrigada, Renata. Adorei essa iniciativa do Sem Dor Cast, né? Isso é bacana, porque a dor também. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo, mas quem está aqui assistindo a gente, isso é muito legal. E a dor, ela tanto é física quanto emocional. Então, essa pegada, adorei. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui participando com você. O prazer é todo meu. E eu queria falar para você, ela também já foi atleta e já passou por muitos desafios durante a carreira dela. Me conta o que te motivou realmente a fazer essa mudança estratégica de carreira. Então, eu sempre gostei de desafio, Renata, mas durante muito tempo a gente vai pegando carona no sonho das pessoas. Então, eu não sabia o que eu queria. Então, uma amiga foi fazer educação física, o que eu fui fazer? Educação física, porque eu não tinha orientação. Então, foi aí que eu virei atleta, porque eu fui me incentivando, fui entrando nessa... Mas eu acho que o esporte, ele traz uma coisa para a vida que é muito legal, que ele aprende a você ter disciplina, a ter foco. Se você não tem isso como atleta, né? E aí eu falo assim para quem está assistindo a gente, para você, a gente tem que ser atleta para a vida. Então, a alta performance, quando a gente, às vezes, ela está atrelada ao esporte, mas ela é muito mais do que o esporte, é o esporte da vida. É quem você se torna durante a sua jornada, né? Porque não é simples, não é simples. Então, o que eu até faço isso com meus filhos? Eu acho que o esporte, ele é um canal de entrada, onde você aprende ali, se você não tem, você não vai conseguir se encaixar dentro da performance, né, de um atleta. Tem muitas consequências, né? Sim. Quando você não tem uma mentalidade realmente de ter uma disciplina, de ter foco no que você quer. E às vezes a gente fica realmente perdido, né, em como é que eu vou fazer para realmente conseguir almejar o que eu tanto quero na minha vida. Então, assim, para você, quais foram as consequências positivas nessa sua mudança? E sabe uma coisa que eu acho legal, Rê? É que eu acho que o tempo inteiro a gente vem sendo preparado. E essa mudança não foi a mudança, eu estava sendo preparada. Porque quando eu venho de uma área do esporte, que é onde você tem que lidar com diversas pessoas e você realmente acaba sendo um bom ouvinte, que nem na fisioterapia, porque a dor às vezes vem de coisas mais profundas e o corpo fala, né? A primeira coisa que acontece é o corpo. Então, eu acho que eu estava sendo preparada. E eu entendi que eu precisava... Na realidade, foi muito engraçado. Eu e meu marido, a gente tem uma empresa e trabalhar junto com o marido é uma delícia, né? Oh. É um dia bom e 10 dias de briga. Uhum. E brincadeiras à parte, eu entendi ali que eu gostava de entender sobre as pessoas e fui estudar comportamento humano. Ali eu descobri meu propósito. E passei uma vida inteira pegando carona, primeiro na minha amiga, que foi fazer educação física. Depois, na expertise do meu marido, e sem a minha identidade. Então, quando a gente ouve essa voz interior, tem um livro que é muito legal, Rê, que é O Óbvio que Ignoramos, que ele fala sobre o Obama, sobre a Gisele Bündchen, que quando você vive o seu propósito, porque a gente às vezes quer ganhar dinheiro, né, e depois tá me faltando a palavra, ser feliz, né, com o que você vive, mas a dinâmica é o contrário. O Simon Sinek, do Golden Circle, que ele fala sobre a Apple, é isso. A Apple vende porque eles não vendem um celular, eles vendem uma experiência. Exatamente. Então, a gente acaba... e aí, nesse livro, fala uma coisa muito legal. Por que tem pessoas tão bem-sucedidas? O Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade e depressão. Né? Um dos primeiros lugares. Então, tem pessoas muito bem-sucedidas que a gente aprende a ser bom naquilo. Exato. Mas, às vezes, não é a tua expertise. Exato. E, assim, qual a estratégia que você normalmente usa com o seu cliente para ele conseguir realmente entender o propósito? Que não é uma tarefa fácil, né? Não, porque... E o propósito? A gente acha assim, o propósito...
O propósito é você ouvir sua voz interior, não tem mistério, Rê. É porque a gente não foi, e aí neurologicamente falando, a gente não foi acostumado a acreditar nos nossos sonhos. A gente precisa fazer o que tem que ser feito para ganhar dinheiro, para sustentar a família, para pagar a conta. Então a gente acaba suprimindo os nossos dons e talentos. Vou dar um exemplo. Você tem filho, né? Aí a tua filha, ela é boa em português, ela tira 90, 100, mas em matemática ela é ruim. Você vai treinar ela, você vai botar ela numa explicadora para quê? Para ela poder melhorar a performance dela naquela. E aí ela aprende a almeja. ser boa no que ela não é o dom e o talento dela. Legal. Né? Então, é isso que a gente fala. Quais são seus dons e talentos naturais, né? Genuínos? Você falou a questão lá no início do sonho, né? No meu caso, o sonho das pessoas são melhorar as dores, melhorar a mobilidade, né? Ter qualidade de vida. E hoje, quando eu falo com o meu cliente, que a gente faz todo o toque terapêutico e ele começa a entender o que realmente está gerando aquela questão, e eu sempre falo com ele assim, qual é o seu sonho de verdade? Não é só tirar dor, porque você quer fazer outras coisas. No nosso caso, você quer jogar um beach tênis, você quer... O que você quer fazer? Então, para quem não sabe, a Marta, ela começou a fazer um tratamento lá comigo, na Renoliver, aqui na Renoliver, né, na verdade, e ela tinha dores horrorosas no joelho que limitava ela a executar alguns movimentos no tênis, no beach tênis, mas ela ama fazer isso. Então, Marta, eu queria que você falasse isso para as pessoas. Como é que foi a sua experiência, aliada ao que você já faz, sua alta performance já, o seu propósito, quando você teve a experiência com a osteopatia na sua vida? Não, a experiência foi esquisita, né, Renata? A gente precisa ser sincera. Porque a Renata, ela fala assim, ó, eu tô com dor no joelho, ela fala assim, cara, vou mexer na sua orelha. Eu falo, não, Renata, pô, o que tem minha orelha a ver com o meu joelho, né? Não, eu acho que é a tua costela. Aí eu falei assim, nossa, é esquisito isso. Mas o pior é que funciona, né? Eu até me babei aqui. Mas funciona. E aí você me trouxe, tanto é que eu indiquei pessoas para você, meu marido, né? Você traz uma nova consciência corporal, da gente entender que a gente é um todo. Para a vida, né, Rê? Exatamente. Que o corpo, ele é um todo, ele está todo interligado. Exatamente. Essa conexão, ela é muito importante. Gente que está assistindo, a Marta, ela trabalha com muita alta performance, trazendo a pessoa de um estado atual, levando ela para um estado desejado. Isso. No nosso caso, é a mesma coisa. No estado atual dela, no caso é dor, a gente leva ela para um estado que ela deseja, que é melhorar aquela dor ou trazer uma mobilidade melhor para ela. Então, Marta... Assim, a questão do sonho, eu vou voltar um pouquinho no sonho. Eu me pego, às vezes, projetando coisas que eu gostaria muito de ter na minha vida. Quando a gente visualiza isso, nem que seja mentalmente, o que a gente quer, a nossa intenção diante do que a gente quer para o mundo, isso funciona também para você? Então, as pessoas acham assim, balela... pensamento positivo, a gente ouve muito as pessoas falarem isso. Mas assim, e não tem certo, não tem errado, Rê, a gente nem sabe que não sabe. Então a gente começa a repetir padrões, porque a gente repete padrões, às vezes, assim, do que a gente ouviu, mas a gente não sabe. Existe uma glândula no cérebro que se chama glândula pineal. E dentro dela, ela tem apatita. E essa apatita ela é magnética. Então, nós somos movidos Só um minutinho, só para você entender, é tipo um abacate, tá? O abacate, ele tem um caroço no meio, é isso que você está falando, Isso, exatamente. É uma glândula que existe dentro do cérebro que parece um carocinho de azeitona. Ótimo, menor ainda. Mas ele é poderoso. Isso. Então, ele tem ali cristais magnéticos que se chamam apatita, e esses cristais, eles atraem aquilo que você... tentando simplificar, Rê. Nós temos as sinapses elétricas. O nosso corpo, a gente tem a capacidade de acender uma lâmpada. Só um minutinho, gente. Só para você entender, ela está falando o seguinte, eu quero acender uma lâmpada. Para eu acender uma lâmpada, tem que passar uma energia. Isso. Uma eletricidade nesse fio para chegar lá na luz. Então, é só para simplificar um pouco a linguagem, né? E entender né? também a dimensão disso. Exatamente. Que o nosso corpo tem a capacidade de acender uma lâmpada através da nossa energia. Exato. E o mundo, né? A Terra, ela é eletromagnética. Exato. Então, nós somos o quê? Eletromagnéticos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que você pensa reverbera e atrai, como um imã.
Você não vê dois ímãs ali que estão se atraindo? Então, o pensar positivo não é uma coisa, eu vou pensar. Não é o pensar positivo sem intenção. Porque só pensar positivo não vai acontecer. O pulo do gato é o sentir. Né? Porque quando você sente, você gera toda uma cascata hormonal de liberação de dopamina, ocitocina, de hormônios que trazem o prazer, hormônios da motivação. Então, isso é muito importante. Então, você visualizar, você se imaginar. Eu tive uma infância que eu cresci assim, quem nasce pobre morre pobre, dinheiro não dá em árvore. Então eu acreditava nisso. E o que vinha mais para mim? Dificuldade. Você já reparou, sei lá, um paciente que você está atendendo e ele é uma pessoa, não, isso não vai dar certo, isso não vai... O teu trabalho para aquilo que dê certo é muito maior do que aquela pessoa que é positiva. Exatamente. Quando a gente fala vamos dizer assim, as pessoas têm uma referência do que é fisioterapia, do que é osteopatia. E quando ela entra no consultório, que ela tem uma nova experiência, onde ela começa a bocejar, que é uma resposta... E você tem uma abordagem totalmente diferente do que eu conhecia, né? Exato. Então, assim... Não sei as outras pessoas, mas eu tive uma experiência... Todos falam, a maior parte das pessoas falam isso, acho que 99% das pessoas falam isso, porque é o sentir, é o toque sutil, é a sutileza de você entender que é uma dor, que nem sempre é tolerável aquela dor para aquela pessoa. Tem gente que tem um limiar de dor que é baixo demais, então ela não consegue nem no toque. Então, só para você ter uma ideia, quando eu atendo pessoas que tenham realmente uma fibromialgia, elas não suportam o mínimo de toque possível que eu dou na pele delas. Como que eu vou fazer uma massagem nessa pessoa se eu só de tocar na pele dela já está doendo? Como é que eu desensibilizo isso? Como é que eu faço para entrar no sistema dela? Será que eu só manipulando ela de uma maneira brusca eu vou conseguir trazer o resultado que ela almeja? Uma pessoa que não consegue dormir, tem insônia por conta de dores. Entrando no ciclo do sono, a gente sabe o quanto o sono é importante para a nossa recuperação muscular, mas também para a nossa saúde mental. Então, você que está aí do outro lado e tem insônia, dificuldade para dormir, eu queria, Marta, que você desse uma dica para essas pessoas que não conseguem dormir, como é que elas podem melhorar isso fazendo pequenas ações. Pode ser uma ação, pode ser duas. O que você pode trazer para a gente? Tem uma ação que eu falo, que a resposta sempre é a mesma. Não, eu não levo jeito para isso, que é meditar. As pessoas falam assim, nossa, Marta, não meditar não dá para mim. Só que as pessoas têm uma ideia, duas coisas, Renata. Primeiro, que meditar é silenciar a mente. A mente é tagarela, ela não vai ficar calada nunca, ela não consegue. O meditar, ele te ajuda a você voltar para o teu momento presente. Ele desacelera a tua respiração, ele oxigena mais o cérebro. E a outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, que você tem que pagar o preço do que é bom para você. Porque a gente já reparou, por exemplo, você quer emagrecer? Não, mas eu não consigo tomar o cafezinho sem açúcar. Uhum. Então, tem coisas na vida que se você quer chegar num outro nível, num outro patamar, você precisa abrir mão de certos conceitos e de certas verdades. Sim. A gente precisa se flexibilizar. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. E quando a gente fala de mudar a mentalidade, até dentro da osteopatia, eu percebo muito isso. A pessoa está acostumada a ver um vídeo, às vezes, na internet, de coisas, de manipulações e tudo que funciona para aquela pessoa, não Sim. necessariamente vai funcionar para outra. E como você falou lá no início, cada ser humano é único. Ele vai interpretar isso, tudo que a gente está falando de maneiras diferentes e está tudo bem, porque cada um tem a sua verdade, né, diante do que a gente está passando para ele. Mas essa mentalidade, ela precisa ter uma mudança dessa mentalidade. A meditação, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para poder justamente nos reconectar. Mas eu vou te falar uma coisa que eu descobri, que é a dança. Você sabia que a dança conecta muito as pessoas? Mentalmente, porque é um movimento corporal. Do corpo. Né? E é uma coisa simples de fazer. E ela pode fazer na casa dela. Ela pode botar uma música quando ela chega em casa. Não, e a música, ela tem o poder de quebrar o estado emocional. Isso Exato. É muito importante. Exato. São dicas que são são pequenas dicas que fazem total diferença no seu dia a dia. E você falando assim, me trouxe uma outra abordagem. Sabe o que acontece também? E às vezes até com a gente, Rê, porque o que acontece com outro, a gente também é ser humano, independente. Só que a gente às vezes já sabe o caminho, se torna um pouco mais simples, mais fácil, mas assim, é um desafio para a gente também. É criar uma rotina.
Porque às vezes você faz um dia, 2, aí daqui a pouco você já acostuma com velhos hábitos e perde a oportunidade da mudança. Sim. Porque tudo é um período de gestação. Uhum. É como você ter um filho. Então você precisa, para você colher os frutos, não vai ser de uma vez ou de 2. Você vai precisar de um tempo. E às vezes a gente não tem paciência e não tem tempo mesmo, que a gente vive assoberbado, cada um com as suas prioridades. Então, você precisa, o que eu acho, a gente precisa se priorizar mais. Exato. O autocuidado hoje, acho que depois que veio a pandemia, a gente tem tido mais procuras para as pessoas se cuidarem. Tanto é que o exercício físico é remédio. As pessoas realmente engajaram mais nisso. A gente vê isso no beach tênis, que tem crescido aí muito. E o fato de ter tido uma mudança de mentalidade para essas pessoas já foi muita coisa. Foi um caminho que ela começou a percorrer, mas falta muito, porque os nossos autossabotadores vão surgir em algum momento. Como a gente pode blindar os autossabotadores? Existe uma fórmula para isso? Então, eu acho que, por exemplo, você tem uma lesão. Principalmente a gente que vem do esporte, a gente sente dores. O que você tem que fazer? Preventivamente, você tem que se tratar sempre. Se você quer ser uma pessoa que quer ficar magro, né, magra, você tem que cuidar da alimentação sempre. Se você quer ficar sarado, você tem que ir para uma academia sempre. Então, se você quer se blindar, você precisa treinar o seu cérebro sempre. Então, é aquela coisa, tropeça, cai e levanta, tropeça, cai e levanta. A gente não vai conseguir todos os dias ter a mesma alta performance interna, né, nessa questão. Mas a gente consegue saber para onde a gente quer ir. É ter os motivos. O que me acorda e para onde eu quero ir. Porque tem uma pesquisa, Rê, 3% da população sabe o que quer. 97% vive à deriva. Caramba. Então, deixa a vida me levar. Uhum. Então, é sobre isso. É você saber quais são os seus motivos. Quando você sabe o que você quer e o que você não quer. E aí isso te ajuda a ter essa blindagem. E você consegue trazer essa realidade com a facilidade, né? Porque, às vezes, a pessoa encontra uma dificuldade dentro do processo dela. Isso aí. Um desafio, vamos dizer. Porque é onde você se constrói, é onde você evolui. Né? Se você não se desafia, você não evolui. É assim. Exato. E a autossabotagem, ela não só acontece na nossa mente, não, mas acontece também no nosso corpo. Então, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: se a gente destravar aqui, né, se você melhorar a sua dor, mas você também não fazer algo diferente ou replicar as mesmas coisas que você está fazendo, você vai se lesionar de novo, você vai se machucar de novo, né? E a gente quer sempre prevenir, mas nem sempre a gente consegue manter essa performance, vamos dizer, de performance, esse ciclo, essa rotina de uma maneira mais assídua. Consistente ali para poder você continuar no caminho certo. E eu costumo dizer assim, quando você vence um desafio, vão aparecer outros. E como você vai fazer para poder blindar ou para você melhorar a sua escadinha, né? Porque eu acredito que a gente tem uma escadinha, né? A gente começa de um jeito e a gente vai evoluindo. Eu, particularmente, eu amo o desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano, para mim, é a coisa mais linda que tem. Você vê de uma gestação, uma criança que não sabia andar, ela começa agora a entender o mundo e como a nossa mente funciona. Tudo que está à nossa volta, tudo comunica o tempo todo. E como comunica, justamente foi o que você falou. Às vezes traz a pessoa para baixo, sim, mas às vezes ela quer ir para cima. Então existe também meio ambiente que a gente precisa cuidar para a gente poder também ganhar alta performance, né? O nosso meio ambiente também contamina, né? Tudo contamina. E quando você fala em meio ambiente, me traz a mente fica tagarelando. A gente às vezes também precisa abrir mão de certas amizades. Porque tudo que te intoxica, não é só o que você come, mas tudo que você te intoxica interfere. Porque a gente é uma tríade, né, Renata? Mente, corpo e espírito. Então, as dores, elas falam, na neurociência, né, no coaching, né, eles falam que tem as fraturas emocionais. E as fraturas emocionais, às vezes você fratura literalmente alguma parte do seu corpo e essa parte do seu corpo tem a ver com seu pai e sua mãe, o lado direito ou o lado esquerdo. Então, e até trazendo um pouco, eu outro dia até falar sobre você, eu tenho dores só do meu lado esquerdo. É na cervical, é na lombar e no joelho. E no pé. Então, o que isso mostra?
que não é só o meu corpo está desalinhado, mas alguma coisa da minha história, né? Porque a gente tem uma história. Como é que a gente interpreta o mundo? Exato. Através do que você vê, do que você ouve, do que você sente. E nem sempre a mente ela é literal. Às vezes você interpreta, somos irmãs. A gente interpreta o mesmo fato de forma diferente. E a forma que eu vou absorver vai reverberar por uma vida inteira, e traz aí o corpo sentindo dores, sem eu me dar conta, porque eu no nível, eu falo que é o Titanic, ele está afundado. Então, se você não traz à tona para se tratar, e eu acho que essa osteopatia que você traz, Renata, é uma osteopatia humanizada. Exato. Então, que você não vê só a dor do paciente, você vê a dor dele por dentro. Porque ninguém trata, né? Você não trata só do efeito disso, você está tratando da causa. Exato. Então, eu acho que... mas você precisa o quê? Que o próprio paciente se ajude. Eu costumo dizer que a gente é um iceberg, onde em cima são os nossos 5% conscientes e embaixo a gente é 95% inconsciente. Então, quando a gente faz... É bom a gente conversar com quem entende. É gostoso, né? E aí, o que acontece? Quando e tem aquele ciclo do pensamento, gera um sentimento. Isso. E como é que eu vou fazer o retorno desse pensamento, né, de forma positiva, para que eu não fique pensando naquilo, para que aquilo me destrua internamente, para eu poder eu falhar na missão que eu propus para mim, né? Então, durante o tratamento, eu vou entendendo se a pessoa quer se auto-sabotar, se a pessoa realmente quer melhorar, o que ela faz diante do resultado que ela tem, porque assim, quando você tem dor e você diminui a dor, te motiva muito mais. Você fala assim, eu sou capaz de melhorar. Esse 95% inconsciente que a gente mexeu é o que vai trazer para o 5% consciente, mas se você não souber como trabalhar os 5% conscientes que você tem, gente, se você não souber isso, você vai falhar na sua missão. E tem outra no coisa, seu propósito, Renata, né? Muita gente, às vezes, quer e não tem julgamento de valor, porque a gente faz o que a gente pode para a gente sobreviver. Então, tem muita gente que quer continuar sentindo dor. Exato. Tem muita gente que, por exemplo, reclama do marido, que o marido é assim. Quando o marido muda, perde o sentido, porque quer ficar naquela reclamação. Parece meio... não, Marta, isso não pode ser verdade. Mas a gente acaba se acostumando. Eu quero falar que eu tenho dor, que eu estou precisando. Então, até que ponto você quer lidar com a sua dor, mas a sua dor externa e interna, porque a gente é sistêmico. E então, é quase impossível não mexer na dor interna, porque é uma conexão, que a gente fala, você falou da tríade muito bem. Essa tríade que a gente fala de espiritual, do corpo e da mente, ela está o tempo todo conectada. Então, dentro do que a gente estuda, dentro da osteopatia, o corpo ele é a última ferramenta que vai dar o sinal de que algo na sua vida está acontecendo de errado. Mas você passou primeiro pelo seu espiritual, para depois passar para a sua mente, e depois da sua mente ele reverberar no corpo. Então, existem vias de comunicação acontecendo o tempo todo antes mesmo de você lesionar. Então, às vezes, eu pego diagnósticos que eu recebo e quando a gente vai fazer uma avaliação mais minuciosa, a gente entende que está acontecendo outras coisas que estão potencializando aquele problema. Então, assim, nem sempre eu, no meu total, no que eu faço, eu vou conseguir ajudar 100% aquela pessoa no que eu faço, porque eu preciso de outras pessoas, como a gente precisa também de outras pessoas para poder fazer nossa vida andar. Então, dentro dos pilares que eu acredito, que a gente conversou, né, a parte nutricional, quer dizer, se a pessoa quer mudar uma mentalidade, se ela tem um pouco acima do peso, se ela precisa mudar a mentalidade, ela precisa começar uma atividade física, para ela começar a trazer, através da atividade física, a mudança da mentalidade. Mas não é assim. Existe também, eu gosto de falar sobre isso, a pessoa fala assim, o fulano procrastina. Ninguém é gordinho porque quer. Sim. Então, é muito mais profundo. E, às vezes, o processo do emagrecimento e da procrastinação, ela precisa das dores também. Você precisa ter um olhar mais interno. O que está me fazendo gerar isso? Mas, às vezes, a gente não quer, porque a gente não quer mexer. Mas, assim, procrastinação, na minha cabeça, ela nem sempre vai ser um problema, dependendo do que aconteça, na minha cabeça. A procrastinação é você... porque, assim, a gente na vida tem tarefas chatas para fazer. Fato. Tem tarefas que a gente tem prazer de fazer. Sim. Mas você precisa fazer a tarefa chata. Como é que você vai fazer uma tarefa chata se você não quer fazer?
Você vai procrastinar ou você vai encarar o seu problema? Até que ponto a procrastinação ela é um problema ou ela é um esconderijo para o meu problema? Até que ponto acontece isso na mente da pessoa, na neurociência? Como é que vocês... Então, a procrastinação, Renata, eu acho que ela vem de um lugar de autossabotagem. Uhum. E tudo se resume, Renata, assim, às vezes a gente nem está preparado para ouvir certas coisas, mas tudo se resume no amor. Né? Vem das nossas histórias, das nossas crenças, de tudo. Então, você às vezes não enfrentar um problema, que história você teve para não enfrentar? Por que pessoas enfrentam e outras não? Por que outras pessoas também se sobrecarregam? Porque aí você não se procrastina, mas em compensação você tem o peso do mundo nas costas. Uhum. Então, até que ponto você precisa... Renata, se eu pudesse dar uma sugestão, é olhar para dentro. Olhar para dentro. Que a gente se autoanalisar ali, né? A gente está sempre com tanta pressa, a gente está sempre que a gente não para analisar essa importância do que você vai ser e do que você vai viver. Amanhã chega uma doença e você não entende que ela foi causada pelo que você evitou. Porque você deixou... Não, que você evitou de enfrentar. Uhum. Então, enfrentar, entender que não está bom, o que pode melhorar, mudar a mentalidade. Eu acho que esse é o caminho de você viver uma vida perfeita. Não vai ser perfeita até porque você precisa crescer, você precisa evoluir. Exato. Mas de uma vida em comunhão com aquilo que você acredita. Sim. Porque se não for... Porque a gente vive realmente, às vezes, projetando o que o outro tem, o que o outro vive. Porque o fulano tem 70 anos e, sei lá, é nadador, triatleta, e eu não sou. Não, o que eu posso fazer de melhor por mim hoje? Porque eu tenho acompanhado as suas redes sociais e tenho gostado muito disso, porque exatamente isso. O que os outros pensam não necessariamente é o que eu vou reagir. Eu vou reagir de maneiras diferentes, né? Marta, agora eu quero agradecer. Eu estou muito honrada de você estar aqui no Sem Dorcast, no meu episódio número 3. De verdade, eu acho que foi uma conexão incrível. E espero que você usufrua muito desse podcast, assim como eu. A minha intenção é essa. A minha intenção é levar para mais pessoas o que elas precisam fazer para mudar a vida delas. A dor é só uma maneira do corpo externar o que a gente tá sentindo. Então é preciso ter a mudança da mentalidade para que você tenha esse performance. Muito obrigada mesmo. Eu quero só terminar falando uma coisa, Rê, que não é sobre ter seguidores, likes, mas é sobre servir a quem precisa, incentivar quem precisa. E a gente realmente, de fato, se preocupar em mudar vidas. Muito bom. De que venha de dentro dos nossos corações. Muito obrigada mais uma vez. Eu estou encerrando aqui o 3º episódio do Sem Dorcast. Aqui eu transformo dor em felicidade. Vem comigo.